Então, vamos lá, pessoal, continuando. Abram lá a apostila de Geografia, página 25. Nós vamos ver aí o texto na página 25 a 28. Então, nós temos lá, atividades agropecuárias e agroindústria. Então, tá lá. A agricultura e a pecuária brasileira destacam-se no cenário nacional e mundial. Isso se deve a diversos fatores, como as características naturais do país, o solo fértil, as condições climáticas e o relevo plano, o que facilita a mecanização do campo e a criação de animais. Então, vocês vão pegar um lápis de cor e vocês vão destacar aqui os fatores que contribuem para o desenvolvimento agropecuário no Brasil. Então, os fatores: as características naturais do país, o solo fértil, as condições climáticas e o relevo plano. Nos últimos anos, o Brasil tem desenvolvido pesquisas para melhorar a produção de grãos e de sementes e a genética do gado, e tem aplicado novas técnicas e tecnologias, aumentando assim a produtividade no campo. Com isso, a agropecuária vem se tornando cada vez mais especializada. A combinação entre as atividades agropecuárias e as indústrias é chamada de agroindústria, responsável pelo processamento ou pela industrialização dos produtos agropecuários. Então, vocês vão grifar aqui. Então, essa combinação entre atividades agropecuárias e indústrias é chamado de agroindústria, que é responsável pelo processamento e pela industrialização dos produtos agropecuários. Esse tipo de indústria utiliza técnicas modernas e mão de obra especializada para cuidar de todo o processo produtivo, desde o plantio até a transformação da matéria-prima. As agroindústrias estão distribuídas de maneira desigual entre as regiões brasileiras. Muitas estão concentradas no interior do país, principalmente onde há o cultivo de cana-de-açúcar para a produção de açúcar e de etanol em usinas. Aí vocês vão ver aí, então, vocês vão grifar, então, que as agroindústrias estão distribuídas de maneira desigual entre as regiões brasileiras. Então, muitas estão concentradas no interior do país, principalmente onde há o cultivo aí da cana-de-açúcar. E aqui vocês vão ver um infográfico, vocês podem estar lendo sobre todo o processo da cana-de-açúcar até ser transformada em etanol na usina. Então, vocês vão ver aí todo o processo até chegar aí na produção do etanol, certo? Então, vocês vão olhar. Com base no infográfico, então, nós vamos responder. Qual é a principal matéria-prima do etanol brasileiro? A cana-de-açúcar. Que importante recurso natural é utilizado nas etapas 1 e 7 da produção do etanol? Então, vai ser a água, o recurso natural muito utilizado. Complete o quadro escrevendo quais são os profissionais diretamente envolvidos na produção do etanol, desde o plantio, a colheita, a transformação da matéria-prima até chegar ao consumidor. Então, vamos lá. Lembrando dos setores da economia, setor primário, então os profissionais envolvidos é o agricultor e os trabalhadores do campo, porque o setor primário são as atividades desenvolvidas no campo. Setor secundário são os trabalhadores da agroindústria, é onde é feito a transformação da matéria-prima, né? O setor secundário são as indústrias. E o setor terciário são motoristas de caminhão, que são os transportes, trabalhadores das distribuidoras de combustíveis e os trabalhadores dos postos de combustíveis. Então, é sobre todo o comércio. Então, é o nosso setor terciário. No processo de moagem, em que a cana-de-açúcar é esmagada por rolos trituradores, uma parte dela vira caldo e a outra bagaço. Como que o bagaço pode ser aproveitado pela usina? Então, ele pode ser queimado para gerar energia para a usina. E com base nos estudos sobre a agricultura brasileira, quais regiões são as maiores produtoras da matéria-prima do etanol? Então, quais são as regiões, as maiores produtoras da cana-de-açúcar? Então, são as regiões Centro-Oeste e Sudeste. Então, as regiões Centro-Oeste e Sudeste são as maiores produtoras de cana-de-açúcar, certo? E aí, nós vamos, então, para o caderno de atividades, página 69, vamos lá,
e 70. Então, vamos lá. Caderno de atividades, páginas 69 e 70. Deixa a professora procurar aqui. Então, vamos lá. Páginas 69 e 70. Vamos lá. Então, aqui. Com base em seus estudos, associe as indústrias indicadas a seguir ao tipo de produção correspondente. Então, nós temos lá indústria de bens de consumo duráveis, indústria de bens de consumo não duráveis, indústria de bens intermediários e indústria de base. Então, tá lá. Produz equipamentos e peças para outras indústrias ou para o desenvolvimento de outras atividades econômicas. Então, é a indústria de bens intermediários, letra C. Transforma a matéria-prima, principalmente minérios, em produto semi-acabado, que será utilizado por outras indústrias. É a indústria de base, letra D. Produz mercadorias duráveis, são as indústrias de bens de consumo duráveis, e produz mercadorias que se esgotam quando consumidas, que é a indústria de bens de consumo não duráveis. Então, vai ficar nessa ordem. C, D, A, B. Leia um trecho da letra da canção Bolacha de Água e Sal. Gosto de bolacha sem açúcar, gosto de bolacha sem recheio. Gosto de bolacha sem perfume, gosto do que é normal, uma bolacha de água e sal. Com base no que você estudou até agora sobre as atividades econômicas, é correto afirmar que a indústria que produz a bolacha de água e sal é classificada como indústria de bens de consumo não duráveis. A farinha de trigo é o principal ingrediente utilizado na produção da bolacha e o trigo é a matéria-prima desse ingrediente, correto? E a agricultura, extrativismo, indústria e comércio são as atividades econômicas envolvidas no processo de produção e venda da bolacha de água e sal. Também está correto. Então, vocês vão assinalar aí as 3 opções, tá? Então, elas falam sobre as atividades econômicas, tá? E página 70. Então, nós temos lá o mapa, distribuição espacial da indústria. Então, vocês vão olhar aí a quantidade de indústrias, onde tem menos de 1.000, tem de 1.001 a 5.000, tem de 5.001 a 10.000 e mais de 10.001 indústrias. Então, olha lá, de acordo com o mapa, assinar as alternativas corretas. A região sudeste é a mais industrializada do Brasil, correto? As regiões centro-oeste e norte concentram grande parte das indústrias brasileiras, falso. O sul é a segunda região do país com mais indústrias, com unidades bem distribuídas pelo território, verdadeiro. Na região nordeste, a principal área de concentração industrial localiza-se em Recife, Pernambuco, verdadeiro também. A unidade federativa onde moro. Então, vamos lá. Nossa unidade federativa, Paraná. Olha lá, a maior parte. Nós temos aqui de 5.000 a 10.000, né? A maior parte. Então, nós vamos registrar aqui de 5.000 a 10.000 indústrias. Então, vocês vão assinalar de 5.001 a 10.000 indústrias. Ok? Então, essa é a nossa tarefa aí, pessoal, de geografia, tá? Então, prestem aí bastante atenção e façam com capricho, combinado? Então, beijos e até amanhã, na nossa próxima aula.